Respire. Antes de qualquer conceito, antes de qualquer técnica, antes de qualquer explicação. Respire. Se você chegou até aqui, talvez esteja cansado. Cansado de lutar contra a própria mente. Cansado de tentar controlar pensamentos que parecem não obedecer à lógica. Cansado de ouvir conselhos simples demais para uma dor que é profunda. Hoje, eu quero te convidar para algo diferente. Não uma promessa mágica, não uma solução rápida, mas um caminho que funciona, porque respeita a forma como o cérebro realmente aprende. Esse vídeo é sobre exposição com prevenção de resposta, conhecida como ERP, o tratamento mais estudado, mais validado e mais eficaz para o transtorno obsessivo-compulsivo e para muitos quadros de ansiedade. Mas mais do que isso, esse vídeo é sobre parar de fugir de si mesmo. Durante muito tempo, nos ensinaram que saúde emocional era sinônimo de controle. Controlar pensamentos, controlar emoções, controlar impulsos. Mas tanto a psicologia moderna quanto filosofias antigas nos mostram algo contraintuitivo. O que tentamos controlar à força se fortalece. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. O taoísmo ensina que quanto mais rígido algo se torna, mais perto está de quebrar. O budismo observa que o sofrimento nasce do apego, inclusive do apego ao alívio. E o toque vive exatamente aí, na tentativa desesperada de não sentir, de não pensar, de não permitir. A ERP parte de um princípio simples, mas profundo. Não é o pensamento que precisa mudar primeiro. É a relação com ele. O cérebro humano aprende por associação. Ele aprende pelo que acontece depois de uma experiência. Quando um pensamento surge e logo em seguida a pessoa foge, neutraliza, evita, checa ou tenta se tranquilizar. O cérebro aprende. Esse pensamento é perigoso. Precisamos reagir rápido da próxima vez. A ERP interrompe esse ciclo. Ela expõe a pessoa ao pensamento, à imagem, à sensação ou à situação que gera ansiedade e impede a resposta automática que mantém o medo vivo. Não para torturar, não para provar força, mas para ensinar algo novo ao sistema nervoso. Durante a exposição, algo fundamental acontece. A ansiedade sobe, atinge um pico. E se a pessoa não foge, não neutraliza e não tenta se livrar dela, ela cai sozinha. Esse fenômeno se chama habitação. O corpo aprende, pela experiência direta, que aquela sensação é desconfortável, mas suportável, que não é necessário agir, que não é necessário escapar. E isso muda tudo. É importante dizer algo com muita clareza. IRP não é fazer sozinho. IRP não é se jogar no medo sem preparo. IRP não é violência emocional. IRP é um tratamento estruturado, gradual, acompanhado por um profissional capacitado. Cada exposição é pensada. Cada passo respeita o ritmo da pessoa. Não se começa pelo mais difícil. Constrói-se uma escada. E essa escada leva a algo que muitas pessoas com toque nunca experimentaram: confiança em si mesmas. Com o tempo, o pensamento pode até continuar surgindo, mas ele perde o peso, perde a urgência, perde o poder de comandar a vida. Isso não acontece porque a pessoa vence o pensamento. Acontece porque ela para de lutar. No budismo, existe uma metáfora antiga. Pensamentos são como nuvens passando pelo céu. O céu não tenta expulsá-las, ele permanece. Na ERP, fazemos algo semelhante, não como metáfora espiritual, mas como reaprendizado neurológico. Você permite que a nuvem passe, sem correr, sem discutir, sem reagir. E algo profundo acontece. O medo começa a se cansar. Muitas pessoas perguntam: mas e se eu perder o controle? Essa pergunta não é sinal de perigo. É um sintoma do toque. O toque sempre aponta para o pior cenário possível e diz: e se? A ERP não responde esse e se com garantias.
Ela responde com experiência. Ela ensina. Mesmo com ansiedade, você não age. Mesmo com pensamentos, você continua. Mesmo com desconforto, você permanece seguro. Isso constrói um centro interno estável, não um centro rígido, mas um centro presente. A psicologia chama isso de tolerância à incerteza. A filosofia chama de maturidade emocional. O taoísmo chamaria de fluir com o que é. Com o tempo, as exposições deixam de ser assustadoras. O cérebro aprende que não precisa disparar alarmes. E o silêncio começa a aparecer nos intervalos. Não um silêncio vazio, mas um silêncio vivo. É assim que muitas pessoas entram em remissão. Não porque nunca mais pensam, mas porque deixam de viver em função do medo de pensar. Se você convive com toque ou ansiedade, saiba disso. Você não está quebrado. Seu cérebro aprendeu algo. E tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. Com acompanhamento, com método, com coragem gentil. A ERP não tira sua sensibilidade. Ela devolve sua liberdade. E talvez a maior transformação não seja a ausência de sintomas, mas a descoberta de que você é maior do que eles. Respire novamente, porque agora vamos entrar em um ponto que quase ninguém explica com calma e que muda completamente a forma como as pessoas enxergam a ERP. Muita gente acredita que o tratamento funciona porque a pessoa se acostuma com o medo. Mas isso é apenas a superfície. O que realmente muda é a relação com a própria experiência interna. Antes da ERP, a mente aprende uma regra silenciosa. Se algo me assusta, eu preciso resolver imediatamente. Depois da ERP, uma nova regra começa a se formar. Posso sentir desconforto sem responder a ele. Essa mudança parece pequena, mas ela reorganiza todo o funcionamento emocional. Na psicologia, chamamos isso de flexibilidade psicológica. Na filosofia estoica, isso se aproxima da ideia de distinguir o que está sob nosso controle do que não está. No budismo, é a prática direta da não aversão. No taoísmo, é o princípio de não forçar o rio a correr. O sofrimento não nasce do pensamento em si, nasce da guerra contra ele. E é por isso que tantas tentativas bem-intencionadas falham. Pensamento positivo, afirmações, força de vontade, racionalizações. Tudo isso pode até aliviar momentaneamente, mas reforça a mensagem de que o pensamento é perigoso demais para existir. A ERP faz o oposto. Ela diz ao cérebro: pode ficar, não preciso fazer nada. E o cérebro, com o tempo, acredita. É importante entender que existem diferentes formas de exposição. E todas seguem o mesmo princípio, adaptadas à realidade de cada pessoa. Há exposições situacionais, quando o medo está ligado a lugares, objetos ou contextos externos. Há exposições imaginais, quando o medo vive principalmente na mente. Há exposições interoceptivas, quando o medo é da própria sensação física da ansiedade. Todas têm algo em comum. Não buscam provar que o medo é falso. Buscam provar que ele é tolerável. Esse detalhe é essencial, porque o cérebro ansioso não quer provas lógicas. Ele quer segurança absoluta. E essa segurança não existe. Então, o tratamento não promete certeza. Promete capacidade. Capacidade de sentir sem agir. Capacidade de atravessar sem fugir. Capacidade de continuar vivendo mesmo com a mente barulhenta. E aqui surge uma pergunta muito comum. Mas isso não é se conformar? Não, é exatamente o contrário. Conformação é deixar o medo decidir sua vida. E RP é retomar o comando, sem violência interna. Na prática, o processo costuma seguir um ritmo muito específico. No início, a ansiedade costuma subir rápido. O corpo reage como se algo estivesse errado. A mente testa limites. Isso não significa que o tratamento está falhando. Significa que ele está funcionando. Com repetições consistentes, algo começa a mudar.
a ansiedade demora mais para subir. Ou sobe, mas cai mais rápido. Ou sobe, mas com menos intensidade. Às vezes o pensamento aparece e vai embora sozinho. Esse é um momento silencioso, mas poderoso, porque ele mostra que o medo não precisa ser empurrado para sair. Ele sai quando não encontra resistência. No Zen, existe a ideia de que a mente é como um lago. Se você mexe a água o tempo todo, ela permanece turva. Quando você para, ela se acalma sozinha. E RP é parar de mexer. Mas esse processo não é linear. E isso é muito importante de dizer. Existem dias bons, dias difíceis, dias em que parece que tudo voltou. Isso não é regressão, é aprendizagem em espiral. Cada exposição deixa uma marca silenciosa no sistema nervoso, mesmo quando parece que nada mudou. É por isso que a constância importa mais do que a intensidade. Pouco, feito sempre, com presença. E aqui entra um ponto ético e fundamental. IRP não é sobre empurrar alguém além do que pode suportar. Quando bem feita, ela respeita limites. Ela constrói confiança, não trauma. Por isso, acompanhamento profissional não é detalhe. É parte do tratamento. Um bom terapeuta não apressa o processo, não minimiza o sofrimento, não invalida o medo. Ele ajuda a pessoa a permanecer. Na filosofia existencial, existe a ideia de que amadurecer é aprender a sustentar tensões internas sem colapsar. E RP é um treino profundo dessa habilidade. Você aprende que emoções não são ordens, pensamentos não são comandos, sensações não são perigos. Eles são eventos, e eventos passam. Com o tempo, algo bonito acontece. A vida começa a ocupar o espaço que antes era do medo. A pessoa volta a escolher, volta a planejar, volta a estar presente. Não porque está curada no sentido mágico, mas porque não está mais dominada. Isso é o que chamamos de remissão. Remissão não é ausência total de sintomas. É ausência de escravidão. É viver apesar. É sentir e seguir. No taoísmo, há uma frase antiga que diz: o homem rígido quebra, o flexível permanece. E RP ensina a flexibilidade emocional. E talvez essa seja a maior lição de todas. Não precisamos eliminar a ansiedade para viver bem. Precisamos aprender a não obedecê-la. Se você convive com toque ou ansiedade, saiba disso. Existem caminhos. Eles são desafiadores, mas são reais. E você não precisa caminhar sozinho. Respire mais uma vez. Talvez, neste momento, algo em você esteja dizendo: e se isso não funcionar para mim? Essa pergunta também faz parte do processo. Ela não precisa ser respondida agora. Você não precisa acreditar plenamente. Só precisa estar disposto a experimentar. A mudança começa quando a luta termina. E pouco a pouco, o silêncio aparece entre os pensamentos. Não como ausência, mas como espaço. E nesse espaço, a vida volta a respirar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Ficar com um conteúdo longo, profundo, sem distrações, já é um sinal de algo importante. Uma parte sua quer viver com mais leveza. Talvez você ainda sinta medo. Talvez a ansiedade ainda apareça. Talvez os pensamentos ainda surjam, insistentes. E tudo bem. Nada do que foi dito aqui exige que você mude agora. Nada pede pressa. Nada cobra perfeição. O que a exposição com prevenção de resposta nos ensina, no fundo, não é apenas uma técnica terapêutica. É uma postura diante da vida. A postura de quem para de fugir de si. De quem aprende a permanecer mesmo quando o chão parece instável. De quem descobre, pouco a pouco, que sentir não é sinônimo de perigo. Na filosofia, há uma sabedoria antiga que atravessa culturas. O sofrimento não nasce da experiência, mas da resistência a ela. Quando você para de lutar contra a própria mente, algo se organiza por dentro. Não porque os pensamentos desaparecem, mas porque eles deixam de comandar. A ERP
não transforma você em alguém frio, distante ou anestesiado. Ela devolve algo que o medo havia sequestrado: a confiança silenciosa de que você dá conta da própria experiência. Você não precisa controlar cada pensamento para viver bem. Você não precisa eliminar a ansiedade para seguir em frente. Você não precisa ter certeza absoluta para continuar. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, considere compartilhar com pessoas que possam estar buscando ajuda. Deixe seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e para que esse vídeo alcance mais pessoas que possam estar sofrendo com ansiedade, toque ou outros transtornos. E se você assistir o vídeo até o final, comente: "Eu permaneço". Você precisa apenas aprender, passo a passo, que pode sentir e ainda assim permanecer inteiro. Talvez essa seja a verdadeira liberdade emocional. Não a ausência de dor, mas a ausência de guerra. No taoísmo, disse que a água vence a pedra não pela força, mas pela constância. E você, com cada pequena exposição, com cada momento em que escolhe não fugir, está sendo água. Talvez hoje seja só um começo. Talvez seja apenas uma semente. Mas sementes não precisam provar nada. Elas só precisam permanecer no solo. Se você estiver fazendo tratamento, continue. Se estiver procurando ajuda, procure. Se estiver apenas entendendo melhor o que acontece dentro de você, respeite esse tempo. Tudo isso também é caminho. Antes de encerrar, eu quero te lembrar de algo simples e verdadeiro. Você não é o seu diagnóstico. Você não é os seus pensamentos. Você não é a sua ansiedade. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E esse espaço é maior do que qualquer medo. Respire mais uma vez. E quando estiver pronto, siga vivendo. Um passo de cada vez.